Uma boa noite a todos vocês, sou o Diego Santana. Se inscreva no meu canal e deixe o seu like e o seu comentário no vídeo o qual vamos abordar agora. De fato, estou iniciando ainda a divulgação no meu canal, por isso ainda não tenho muitos recursos para poder divulgá-lo. Mas, no entanto, vamos abordar aqui alguns temas referentes à transição político-partidária. Me chama muita atenção o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que mostrava ser uma figura de tanta personalidade, né? Quando sequer deixou o NEM, quando seu maior aliado, Gilberto Kassab, ajudou na fundação, vamos dizer que ele foi o cabeça, né, na fundação do Partido Social Democrático. E na ocasião, aquele objetivo tinha uma razão simples: enfraquecer a oposição do governo. Tanto que vocês acompanharam que a maioria de figuras ligadas entre prefeitos, governadores, deputados, migraram para essa legenda, correto? Alguns com o intuito de jogo de poder e outros com o intuito de estarem na base do governo. Não é à toa que o senhor Guilherme Afif Domingos veio a se tornar ministro da micro e pequena empresa, e o próprio Gilberto Kassab se tornou ministro da Ciência e Tecnologia no governo Dilma Havana Rousseff e candidato a senador apoiado pelo Paulo Scaff, que sempre foi um braço forte do PT no que se refere às eleições e no estado de São Paulo contra o tucanato, né? Foi sempre uma tentativa de buscar centralizar o poder em prol do fato de derrubar esse monopólio que está por meio do PSDB no maior estado da federação desde o ano de 1995, quando o senhor saudoso Mário Covas assumiu o estado, né? E de lá para cá, a política paulistana, na Paulista propriamente dito, paulistana nem tanto, veio a ter um segmento tendencioso ao PSDB. E isso muitos podem até dizer que se trata de um povo separatista da Revolução de 1932, ou até mesmo uma população provinciana que sempre gosta de agir em prol da curva do cenário político brasileiro, o que não é verdade. Na realidade, sempre houveram grandes proporções políticas no que se refere boa parte do estado de São Paulo, principalmente no interior, na região de São José dos Campos, de Ribeirão Preto, Botucatu, Atibaia, Jaguariúna, onde durante algum período de tempo houveram domínios regionalistas desde o período da política do café com leite. E isso se repetiu durante as fases de modernização do quadro político a partir das novas constituições e da reestruturação do Estado brasileiro, onde o nome de Adhemar de Barros obteve a sua maior força do final dos anos 30 até o começo dos anos 50, veio a se perder na era janista, e durante o auge do regime militar, o malufismo predominou até os desgastes
ao nome de Paulo Maluf no que se refere aos seus envolvimentos com os mais diversos escândalos de corrupção que sempre ganhavam destaque em relação ao nome dele, onde até a Polícia Federal trabalhar com tanta sabedoria a partir do período pós-2006, havia-se uma seletividade entre as figuras que eram consideradas usurpadores da máquina pública ou, popularmente falando, ladrões. E o nome de Paulo Maluf foi o ápice de tudo isso. Ou até mesmo porque ele fez parte de um amplo isolamento político quando não aderiu à campanha das diretas já a partir do ano de 1984. Fizeram da figura dele como apoiador do regime militar, que ao longo dos anos sempre foi proposto à sociedade como um amplo regime ditatorial, e mal ou bem o senhor Paulo Maluf foi presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Costa e Silva, indicado prefeito no governo Médici, e no governo General Geisel ele veio a ser governador de São Paulo no ano de 1979 até 1982, passando o seu mandato para José Maria Marinho, que mais para frente viria a ser presidente da CBF, na época era vice-governador de Paulo Maluf. E durante aquele período, após todo o escândalo da Polipetro, que até hoje o Estado paga dívidas referentes àquele período, que foram deixados uma grande exploração de petróleo que jamais saíram do papel no que se refere ao estudo feito pela Petrobras, e o Estado de São Paulo pagou muito caro com isso, em termos de débitos futuros e até mesmo precatórios. E com isso, nós podemos alinhar que São Paulo agiu de acordo com todas as transições políticas. Por isso que muitos digam que podem dizer que São Paulo é um país diferenciado no que se refere à politização do que é o resto dessa nação. E por isso existe muito também a questão do separatismo. Vocês pensem comigo, após o declínio do malufismo, veio o quercismo, através do auge do PMDB durante a campanha pós-diretas já e no período de transição política, e até 1990, Luiz Antônio Fleury Filho assume o governo do Estado, e grandes audácias praticadas por ele, que levaram o Estado à falência, abriram as portas para a entrada do PSDB no poder, no ensejo do Plano Real, que foi o plano econômico na época que se dizia de combate à inflação, abriu as portas para que o PSDB tomasse as proporções do país e levasse à reeleição em 1998. E na época, o PSDB não conseguiu segurar essa consistência a nível nacional pela ausência de líderes e também por um capital político restrito a determinados quadros federados, diferente das confederações fisiológicas. E com isso tornou-se improvável que mais para frente o PSDB não se desgastasse a nível nacional, ainda mais com a ampla pressão que sempre houve por parte dos sindicalistas, que desde o ano de 1989 tentava tomar o poder por meio do voto, que até então, em 2002, vence inclusive com os votos dos próprios paulistas
Luiz Inácio Lula da Silva, futuro presidiário que, durante todo o seu governo, vende a ideia de um Brasil não existente no que se refere à autossuficiência, enganando investidores estrangeiros, causando prejuízos intensos a longo prazo, deixando campos minados para as administrações futuras. Logo, se nós analisarmos o contexto do quadro político, passou por longas transições de modernização, e o próprio Fernando Henrique Cardoso já declarou que boa parte da base congressista no governo do ex-presidiário de São Bernardo era praticamente a mesma que fez parte dos favores trocados durante seu governo em 1998 para a emenda da reeleição. Logo, se nós olharmos a grosso modo, os personagens políticos eles se repetiram no que se refere à conduta, mas se polarizaram, visando que a população brasileira ficasse alheia aos interesses políticos, e eles, ao longo de todos esses anos, tomaram o poder desta nação, tirando a identidade do Brasil, dando abertura para que grandes especuladores tomassem conta desse país de forma a explorar as nossas riquezas, e com isso favorecendo os interesses políticos partidários. E além de tudo, é aquela velha história, correto? Os dois governos seguiram um mesmo modelo, deixando forte somente a agricultura. E mesmo assim, se vocês pararem para analisar, o monopólio que foi dado a um determinado grupo de pessoas, destruindo a concorrência, que é fundamental para a atividade econômica, foram os verdadeiros fiéis da balança para o declínio do PIB nacional. Pois a partir do momento, quanto menor é a sua escala produtiva no que se refere à concorrência e à distribuição de serviços, menos se tem para oferecer. E quanto menos se tem, o seu espaço no mercado diminui, fica monopolizado. E a consequência disso são menos empregos, significa também que se torna um país fechado para grupos privilegiados e, acima de tudo, para o aumento da lucratividade dos bancos com juros absurdos, até mesmo para assegurar investidores nos títulos da dívida interna. Porque a grande verdade sempre foi por parte desses governos e manipular a sua realidade através de maquiagem nos números da economia e do PIB nacional. Ou seja, o estímulo necessário para o crescimento não foi dado de forma gradual, segura e, acima de tudo, rentável, para que os outros setores da economia brasileira fosse atrativo para grandes investimentos que são capazes de gerir o futuro desta nação, a ponto dela não se tornar um país endividado ou dependente do capital externo. E, acima de tudo, é bom que se diga, o nosso presidente fala que o período de 1964 a 1985 foram 21 anos de ordem e progresso. Não é por menos, porque quando você tem uma projeção de uma economia com média de crescimento de 10, 13% ao ano, você está mostrando rumo com obras de infraestrutura que são fundamentais para a atração do ramo de negócios. E isso tudo demonstra a competência e a eficiência, onde com isso as taxas de exportação crescem, eleva o consumo e com isso atende-se
as respectivas demandas. Tudo bem, sofreu as consequências da crise do petróleo, mas ainda assim concluiu grandes obras e projetos habitacionais, tanto que até o período de 1986 o Brasil ainda chegou a um crescimento de 5% ao ano. Durante o período pós-Plano Cruzado e o estelionato eleitoral de Sarney, que o Brasil vivenciou grandes declínios na sua economia, e diversos governos civis não contribuíram para o avanço tão desejado, inclusive propagandas políticas, sempre falando que a elite esteve em primeiro lugar e a classe industrial idem, porém não se resolveu o problema da miséria. E eles vieram com esses números vagabundos através de programas de transferência de renda, que não resolveu o problema da fome e tornaram pessoas dependentes de esmola, sem oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E pior do que isso, elevando a dívida do país a números absurdos, que também contribuíram para o baixo crescimento e para a destruição da soberania a longo prazo. É por essa razão que a nossa consciência ela tem que estar elevada no que se refere ao caráter político para o desenvolvimento do futuro dessa nação, na escolha de nossos respectivos representantes de forma apartidária, que tenham pensamentos contundentes com o que é real, para que nós possamos não sermos dependentes do capital externo e, acima de tudo, possamos abrir oportunidade para todos, com o presidente Jair Bolsonaro e toda a cúpula econômica que não está preso com a classe política da velha guarda que compõe o Centrão nas duas casas do Congresso Nacional, que lutam somente pelos interesses de distribuição de cargos e loteamento da máquina pública, com o intuito de cada vez mais terem domínio de suas regiões, para que os seus respectivos estados fiquem sob domínio oligárquico. Está aí o grande exemplo, historicamente falando, do próprio Renan Calheiros, que é presidente da CPI do circo, do combate à pandemia, e que não quer que seu filho seja investigado por eventuais roubos, onde poderia se estar construindo unidades hospitalares e, acima de tudo, comprando insumos para atender demandas referentes à pandemia. Está aí também para se ver a família Abreu do estado do Tocantins, a família Siqueira Campos, a família Campos de Pernambuco, que é aparentada com a família Arraes, não é verdade? Que são figuras, inclusive, militantes de esquerda, mas que desfrutam ao longo de anos às custas do povo brasileiro. Inclusive, um dos maiores defensores da reforma agrária desse país, o senhor João Goulart, era dono de grandes propriedades de terra, inclusive em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Se nós pararmos para analisar, o nosso contexto político sempre esteve abocanhado de personagens que criaram rachas exatamente com sobrevalorização de passe para ganharem maiores espaços, e assim sempre construíram as composições políticas onde os mais obscuros acordos fizeram a diferença até na divisão de palanques, onde diversas candidaturas apoiavam-se o mesmo candidato a presidente. Isso vai acontecer em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Pode acontecer não pela vontade do mesmo, mas pelo desejo dos covardes de saberem que sua desvinculação do governo podem ter interferência no que se refere à proporcionalidade da bancada almejada.
Foi por isso que o senhor ACM Neto preferiu romper com Dória e companhia e ficar do lado do presidente. Não porque ele seja uma figura confiável. E de todas as formas, é bom lembrar que o peso e o bacanal político não ganha eleição. O que ganha eleição é a ampla mobilização através da voz das ruas, que se encontra em conluio com o presidente da República por acreditar que a sua política econômica é eficiente para a produtividade, para que o Brasil tome os necessários caminhos do desenvolvimento e o ministro Paulo Guedes consiga a aprovação da reforma tributária. É esse tipo de política econômica que o Brasil precisa para levar os caminhos da ordem, do progresso, do desenvolvimento e, acima de tudo, nos tornarmos uma referência para liderarmos rankings positivos no que se refere a uma ética na conduta, seja no marco do saneamento, a reforma da Previdência, o novo Fundeb e a ampla política econômica de infraestrutura, desestatização e também de escoamento da produção do campo à indústria, para que possamos, de cabeça erguida, ampliar o nosso consumo, distribuir vagas de emprego, valorização dos nossos profissionais e reativação da indústria nacional, para que possamos oferecer livre concorrência de um capitalismo justo que dá direito a todos de crescerem. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e saudações conservadoras, Jair Messias Bolsonaro.